Olá, sejam bem-vindos a mais uma palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa jornada, amém? Eu quero compartilhar hoje com você uma palavra que vai te dar um novo ânimo, que vai te dar, assim, uma ativação na sua mente, no seu corpo e no seu espírito. E se você conhece alguém que precisa dessa palavra de ativação de ânimo, né, de renovo, já envia para alguém. Vamos compartilhar a bondade do Senhor sobre nós. E eu quero conversar com você hoje, compartilhar a palavra que está no livro de Isaías, lá no capítulo 40, no versículo 28. Diz assim: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Ele é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Se você fala assim, ai, nossa, será que Deus está cansado desse povo, cansado de mim, cansado eu falar, Deus não se cansa, o que a palavra diz? Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E aí ele diz, no versículo 28, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas, diga assim, mas, lá no versículo 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Senhor, essa é a tua palavra. Nós cremos na tua palavra. Ela é fiel, ela é verdadeira, ela não mente, ela não retroage. Ela cumpre o propósito a qual ela foi enviada. E a tua palavra foi enviada para nós, para nos dar um novo ânimo, nos dar uma nova esperança, aumentar a nossa fé, alinhar a nossa visão, os nossos caminhos. Senhor, nós cremos que a tua palavra está se cumprindo fielmente a cada dia na nossa vida. Ela tem nos sustentado. Então, Senhor, hoje nós renovamos a nossa aliança com o Senhor, com a tua palavra, com o que o Senhor diz ao nosso respeito. Alcança esta pessoa, Pai, com graça, com discernimento, Pai. Tira todo o espírito de incredulidade, tira toda a insegurança, Senhor. Traz um renovo sobre essa pessoa, que ela possa ser renovada no corpo, na alma e no espírito pela tua palavra e pela tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Esta palavra, ela por si só não precisaria falar mais nada, mas eu vou falar, nós vamos falar. Ele não se cansa. E ele começa falando, né? Olha só o que Isaías está falando. Ele está falando aqui, ó, lá no versículo 27. Ó, por que que ele diz esta palavra? Ele fala: Por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa, ó, as reclamações deles. Então, isso aqui, meu Deus, esse povo ingrato lá, Deus tão presente reclamando, mas isso aqui está retratando nós, cada um de nós, às vezes em muitas circunstâncias das nossas vidas, né? Então, por que você reclama? Por que você se queixa, Jacó, Israel? O Senhor não está interessando nessa situação de que, você não está vendo a minha causa, Deus. Você não está vendo a minha situação, Deus. E olha o que ele diz, ele mesmo dá uma resposta. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar de quem é Deus? Aí ele discorre a soberania de Deus para eles. O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. E eu aqui, Micaele, nesse momento estou discorrendo para mim, para você, a essa soberania de Deus. Será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar desse Deus? Que Ele é o Deus eterno, El Shaddai, Adonai, que Ele é o Senhor que fez os céus e a terra? Olha, e ele diz: a sua sabedoria é insondável, e eu vou te falar, ele não se cansa e nem fica exausto. Os homens ficam, Deus não. Ai, Micaele, por que que ele descansou? Eu falei isso aqui, eu acho que nas primeiras palavras. Por que que Deus fez tudo e descansou no sétimo dia? Ele não parou para descansar, ele parou para contemplar. Eu acho que foi na segunda ou na terceira palavra aqui dessa jornada de consagração que eu falei sobre isso, né? Ele não se cansa, né? Ele não está exausto, ele parou para contemplar, não para descansar, porque ele é Deus. Amém? E olha só o que ele diz. Ele fortalece quem? O cansado. Ai, Deus, eu estou muito cansado.
Ele te fortalece. Procure a Ele, esteja com Ele, firme na rocha, porque Ele fortalece o cansado e Ele dá grande vigor. Ele não está falando que dá um vigor, uma ajudinha. Ele está falando que Ele dá um grande vigor ao que está sem forças. Então, nesse tempo, se você, né, tem falado aí para sua alma, né, você tem compartilhado com Deus, Deus, eu estou sem forças, compartilhado com pessoas, com as amigas, com os amigos, eu estou sem forças. Ele é aquele que dá grande vigor, sabe? Deus, ele é de extrema bondade e ele acessa todas as áreas da nossa vida. Então, seja lá o que for que você esteja passando, que você pensa, não, isso aqui é Deus não vai se meter nessa área, isso aqui é muito assim para ele tem mais o que fazer. Não, você é o mais o que fazer de Deus. Deus se interessa, né, por você estar saudável, por você estar disposto, por você estar com ânimo, por você estar com fé, por você perseverar, sabe? Então, a herança é para aqueles que perseveram até o fim. E por isso Deus quer que você tenha essa força, tenha esse ânimo, tenha esse grande vigor para que você persevere e chegue até o fim com o prêmio da vida. Amém? E às vezes, às vezes sempre, né, os cansaços, né, da vida, a falta de energia, de ânimo, de fé, de visão, de esperança, isso tudo vem roubar a gente desse lugar da promessa. Isso tudo se levanta para distrair a nossa mente, roubar nosso coração, para a gente não acessar o lugar que Deus tem para nós abandonarmos a perseverança e perdermos a herança. Mas a herança é para aqueles que não desistem. A herança, né, o bispo JB, na virada do ano, um pouco antes da virada, ele estava ministrando isso sobre a passagem do ano, né, pastor Nilman também falou sobre isso, e é uma mensagem, eu pego as mensagens e trago aqui, eu imprimo ela no meu espírito e eu tomo posse dela. E essa é uma das palavras que eu tomei posse dela. Eu me emociono, porque é uma palavra que eu tenho certeza que Deus será muito fiel para cumprir. Esse ano fazem 20 anos que eu me converti. E eu imprimi no meu coração, eu venho clamando por uma colheita, sabe, colheita, colheita, Senhor. E quando o bispo falou essa mensagem, na virada do ano, eu falei, é isso. Ele disse que 2025 é o ano da herança daqueles que não desistiram. Eu falei, Deus, sou eu aqui, ó, bem aqui. Esse é o tempo, esse é o ano da herança daqueles que perseveraram até o fim, que mesmo nas situações difíceis, de cansaço, desânimo, não desistiram. Então esse é o ano para você tomar posse. Eu falava colheita, colheita, e o bispo trouxe essa palavra, herança. Então esse é o tempo de você receber a herança, sabe por quê? Porque você é essa pessoa que não desistiu, você é essa pessoa que não abandonou a jornada no meio do caminho. Sabe, você não se entregou às circunstâncias momentâneas. Você olhou para o prêmio da soberana vocação. Você olhou lá para frente. Então ele diz, até os jovens se cansam, né? E os jovens hoje estão muito cansados, de fato, né? Esses jovens olham hoje, a Maria Clara, mãe, eu estou cansada. Cansada, minha filha, misericórdia, está cansada de quê? Né, jovem, cheia de energia desse jeito, mas os jovens se cansam, e a palavra está falando, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. As pessoas caem, elas tropeçam, elas caem. Mas só que tem uma palavra aqui, ó, mas, no versículo 31, aqueles que esperam no Senhor. E aqui está o grande X desta mensagem de hoje, né? A pergunta que eu te faço, em quem você está esperando? Em quem, onde, qual fonte que está renovando a sua vida, né? Em quem você tem buscado, qual fonte, em quem você está esperando? Você está esperando algo dos homens? Você está esperando algo de onde você está esperando? De você mesmo, do seu próprio braço, da sua própria mão, do seu próprio esforço, por si mesmo só? Sozinho, sozinha? É disso que você está esperando? Porque eu vou te falar, você vai se frustrar se for isso. Porque nós somos limitados. As pessoas são limitadas, elas são falhas, assim como nós somos falhos. Muitas pessoas estão prostradas porque estão decepcionadas com outras pessoas. Porque esperaram, colocaram toda a sua expectativa nas pessoas em vez de colocar expectativa em Deus, de esperar em Deus. Então, foque a sua expectativa, espere em Deus. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Deus meu.
Amém? E aí ele diz: esses que esperam no Senhor renovam as suas forças, mas aqueles que esperam no homem e nas suas próprias mãos ficarão decepcionados, ficarão cansados, ficarão desanimados, porque frustra. Nós humanos frustramos, falhamos por causa de quê? Porque nós somos limitados. Nós temos, sabe, um quadrado determinado para a gente. A nossa mão tenta alcançar lugares que é só Deus, e isso vai cansar mesmo. Sabe, a nossa força tenta suportar coisas que só com Deus nós suportaríamos, e as pessoas estão tentando por si só. Né? Mas quem espera no Senhor vai renovar as suas forças, vão voar alto como águias. Olha que incrível, que incrível. Corre e não ficam cansados. Pense, imagina, você corre, 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 e a nossa vida adulta é uma correria, né? Tem dia que você fala, Jesus, 6 horas da tarde, isso tudo eu consegui, Deus ainda tem mais uma parte do dia. Nós corremos, corremos, corremos e não ficamos exaustos. E ontem mesmo foi esse dia que eu falei, Deus, obrigada porque eu fiz tanta coisa e obrigada porque eu consegui. E eu estou aqui animada para o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor está liberando. Porque nós esperamos no Senhor e nós somos esse povo que tem uma expectativa, um ânimo sobre o amanhã. Amém? Nós não andamos segundo as notícias do mundo, senão nós ficaríamos desanimados, mas nós vamos segundo as perspectivas e as notícias e as boas novas dos céus. E andam e não se cansam. Então é esta palavra que eu quero deixar para você, te perguntando como é que está a sua energia, como é que está a sua força, sabe, como que está a sua esperança, onde você tem depositado. Hoje é um dia de você realinhar, sabe, realinhar as suas expectativas, realinhar o seu foco, a sua visão, os seus pés, as suas mãos, os seus pensamentos, o seu coração. Hoje é um dia de você realinhar o seu coração, né? E voltar a esperar no Senhor e perdoar as pessoas que falharam nas expectativas que você teve com elas. Não foi culpa delas, foi culpa sua. Não vou falar de culpa, vou falar de responsabilidade. Foi responsabilidade sua que gerou uma expectativa maior que o ser humano pode te oferecer, porque tem coisas que só Deus pode oferecer para você. Então, hoje alinhe o seu coração para você esperar somente no Senhor. Micael, e o ser humano? Não é que você não vai esperar boas coisas das pessoas. Alimente boas coisas e deixe o resto para uma colheita. Amém? Mas a pessoa falhou. Ela vai lidar com Deus, mas você espere no Senhor. Plante boas sementes com Deus, plante boas sementes com as pessoas, mas espere sempre no Senhor. A pessoa foi injusta, espere no Senhor. A pessoa foi ingrata, espere no Senhor. A pessoa, espere no Senhor. O meu marido fez não sei o quê, espere no Senhor. Acredita que até dentro de casa, planta, planta, planta com seu cônjuge a sementinha, mas espere no Senhor. Nem com seu próprio marido, nem com sua própria esposa você vai tentar com a sua própria mão, com seu próprio esforço, inclusive neste lugar. Espere no Senhor. Plante boas sementes com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, mas espere no Senhor e do Senhor. Amém? Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em quem? Nós confiamos, nós faremos menção do nome do Senhor na nossa vida. Amém? Deus abençoe e envie essa palavra para alguém que precisa dela. E até o próximo vídeo.